Nos seus 2000 anos de história, o cristianismo tem criado muitas tradições. E cada tradição dessa tem suas práticas particulares, tá? Nós, agora, nesse momento, século XXI, adentramos ao cristianismo com o bonde andando, e de lá para cá, as práticas que são criadas, que foram criadas, estabelecidas e ratificadas por meio de calendário religioso, ou pela repetição da própria prática, né, a questão litúrgica, ah, muitas práticas dessas, para muitas pessoas, não fazem sentido porque carecem de base bíblica, ou porque não tem nenhum tipo de referencial bíblico. Contudo, eu percebo que algumas pessoas, diante de algumas práticas, elas têm algum tipo de resistência ou até tratam com, digamos assim, com desdém algumas práticas que não é porque elas carecem de base bíblica, mas é porque elas estão de alguma forma associadas a grupos de teologia marcada pela heresia, por exemplo. Então não é que a prática não tem base bíblica, é porque a prática é basicamente, ou a pessoa toma aquela prática como um tipo de patrimônio de um grupo religioso específico. No caso, por exemplo, que eu estou pensando agora, a unção com óleo, basicamente, é uma prática neopentecostal. É um patrimônio neopentecostal para algumas pessoas. E por causa disso, eles rejeitam. Contudo, existe texto bíblico claro que fala da prática da unção com óleo, e essa prática não sendo exclusiva de um grupo de pessoas, nem um tempo específico. Eu creio que o texto de Tiago, capítulo 5, dá base suficiente para você ungir alguém com óleo, pedindo por aquela pessoa, pela cura daquela pessoa. Qual o ponto daquele texto ali? Capítulo 5 do livro de Tiago começa com uma hipótese, né, de alguém doente. Então, os presbíteros são chamados para ungir aquela pessoa com óleo e orar pela saúde daquela pessoa. Pelo próprio contexto, a ideia de unção com óleo, a própria palavra ungir com óleo ali, não é uma palavra do mundo dos medicamentos, tá? É uma palavra do mundo da consagração, também é usada de forma geral para pintura de alguma coisa, mas pelo contexto onde você tem a oração e a unção com óleo, claramente aquela ideia ali não é uma ideia de medicamento. Até porque, se esse óleo realmente fosse algo, fosse um medicamento utilizado, você teria um tipo de médico, ou desculpa, remédio junto com oração e você tem a cura. Não é o ponto de Tiago ali. A unção com óleo, não, essa prática de ungir com óleo não faz parte do mundo dos remédios, vamos dizer assim, tá? E você tem essa prática ali da unção com óleo. Se esse óleo realmente é um tipo de remédio, eu queria conhecer esse óleo, porque a ideia de que não existe uma limitação de doença ali. O Tiago está pensando em qualquer tipo de doença. Então não faz sentido você aplicar a ideia de ungir com óleo, aquele óleo como sendo um óleo de um tipo de remédio, tá? Segundo ponto importante é que depois de descrever essa prática que parece, na minha perspectiva, parece ser algo particular, do mundo particular, a pessoa está doente, então o presbítero se desloca para o doente, ora, caso ele tenha pecado, né, e esse pecado está certamente conectado com aquela doença, ele deve confessar esse pecado, a oração com fé e então a cura da pessoa. Depois disso, o Tiago usa uma conjunção, portanto, no versículo 16. Então, desse quadro específico, né, um doente em sua casa, sendo visitado por um grupo específico, os presbíteros, né, fica muito claro aí a ideia da pluralidade de presbíteros. Ele é visitado por esse grupo de presbíteros, eles oram para a cura daquela pessoa. Diante disso, então, o autor vai dizer, olha, portanto, nós devemos confessar os pecados uns aos outros, nós devemos então estar orando uns pelos outros. E essa oração certamente está pressupondo a unção que foi colocada anteriormente. Até porque a unção aparece ali como um particípio que, digamos assim, descreve em mais detalhes o que Tiago tem em mente. O verbo principal é orar. E a unção aparece ali como um particípio que vai estar pressuposto na oração do versículo 16. Então, em suma, o que nós temos ali é, diante dessa prática específica, o autor dizendo, olha, não precisamos esperar que alguém fique doente para que os presbíteros se acheguem até eles. Tá? Nós podemos estar orando uns pelos outros aqui, confessando pecado uns aos outros. Pecados, evidentemente, conectados de alguma forma com esse tipo de doença. Tá? E aí, certamente, está implícito também a unção com óleo. Então, de uma prática particular, ele usa então a expressão uns aos outros, né? A leilos ali.
a expressão grega muito conhecida, perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, não devorar uns aos outros, e agora você tem essa expressão utilizada ali para a confissão de pecado, para a oração. E no contexto, certamente é a oração para a cura e a confissão de algum pecado conectado com aquela doença, e certamente essa oração está implícito, está pressuposta aí a unção com óleo. Essa prática pode parecer estranha para algumas pessoas. É estranha não porque ela carece de base bíblica. Ela é estranha para muitas pessoas porque ela está conectada com grupos heréticos. E a nossa prática na igreja esteja mais preocupada em estar conectada com a Escritura do que não associada com outro grupo. Porque é simplesmente impossível você praticar algo que não está sendo praticado por alguma seita, alguma heresia, algum grupo herético aí. Que as nossas práticas sejam fundamentadas na palavra de Deus e não no tipo de negativa a grupos heréticos.